Olá amigos, tudo bem? Devido à pandemia do coronavírus, resolvi então gravar algumas aulas de história para ajudar o estudo dos nossos alunos que estão aí se preparando para o Enem. Então hoje a gente começa conversando sobre o período pré-colonial. Você deve lembrar que a partir do momento em que a gente observa a história do Brasil, ela está inserida dentro de um contexto histórico. Nós estamos vivendo o século XVI, é o momento das transformações políticas com a formação das monarquias nacionais se consolidando na Europa, transformações econômicas com o fortalecimento do mercantilismo. E dessa forma, as grandes descobertas da ciência, fundamentadas ali principalmente como resultado do Renascimento, acabaram criando uma condição favorável para os europeus saírem em busca de novas áreas para comercializar os seus produtos e em busca de riquezas, assim como é o caso de metais preciosos, uma vez que no mercantilismo o ouro e a prata eram considerados grandes riquezas. Dessa forma, os portugueses saíram no processo das grandes navegações dentro de um contexto favorável. Eles não tinham guerras, eles tinham um litoral favorável, havia um rei sustentado por uma burguesia ávida por riqueza e havia um conhecimento náutico, uma vez que os portugueses já navegavam já pelo Oceano Atlântico, subindo ali para a Inglaterra e descendo para a África. Então já havia um conhecimento náutico já há muito tempo por parte dos portugueses. Porém, o grande Atlântico ele era desconhecido. E assim, como consequência do processo das grandes navegações, os portugueses que desenvolveram o périplo africano, ou seja, contornando a África, para chegar até a Índia, acabaram então tendo conhecimentos necessários para poder então chegar aqui na América e iniciar um processo colonizador. Porém, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles não encontraram de cara produtos que gerassem riqueza imediata. Aqui no Brasil não foram encontrados metais preciosos, nem ouro, nem prata. Aqui no Brasil não havia uma civilização já desenvolvida. Os nossos índios eram primitivos, eram selvagens, viviam na selva. Não havia uma civilização ávida para servir de mercado consumidor. Assim, os portugueses nos primeiros anos, eles preocuparam-se apenas em manter o seu território, enviando para cá expedições guarda-costas e expedições exploradoras na busca de encontrar alguma riqueza. Você não pode esquecer que antes de oficialmente chegarem no Brasil em 1500, os portugueses já haviam restabelecido o comércio das especiarias em 1498, quando chegaram em Calicut, restabeleceram assim um comércio que era extremamente lucrativo. Então o rei tinha duas opções. Uma, investir nas especiarias, que era uma lucratividade certa. Outra, investir no Brasil, que seria uma grande aventura. Dessa forma, foi optado pelas especiarias do Oriente. O Brasil ficou em um segundo plano. O que a gente vai perceber é que, enquanto os portugueses enviavam para cá expedições para encontrar riquezas, foi encontrado então o primeiro produto que vai servir de certa lucratividade para os portugueses: pau-brasil. Afinal de contas, não havia um investimento muito grande para essa exploração. Os portugueses estabeleceram aqui feitorias e, através do escambo, utilizavam o trabalho dos indígenas locais. Dessa forma, os portugueses exploravam o pau-brasil aqui, garantindo a ocupação desse território, enquanto que mantinham a sua alta lucratividade no comércio das especiarias. Porém, o que a gente vai perceber é que após 30 anos a situação mudou. Ingleses, franceses, holandeses resolveram suas questões na Europa, também saíram nas grandes navegações, passaram agora a comercializar nas especiarias e Portugal perdeu o monopólio do comércio das especiarias. Enquanto isso, do lado espanhol, haviam sido encontrados metais preciosos. Isso fez com que as nossas terras aqui se valorizassem. Dessa forma, a coroa portuguesa não pensou duas vezes. Vai iniciar o processo de colonização do Brasil. Porém, o nosso processo de colonização é uma conversa para um outro momento. Um grande abraço e até a próxima.